Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos nessa sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Nesse horário, nós fazemos o estudo dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Como nós cansamos de falar, né? Na quinta-feira, nós estudamos a segunda parte da obra, que são os ensinos de Jesus. E na sexta-feira, nós estudamos a primeira parte, que são as parábolas de Jesus. E assim, quinta e sexta, a gente vai estudando essa obra maravilhosa de Caibar Schutel. E hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo da parábola do semeador. O estudo começou no dia 2 de julho, dia 2 de julho. Fizemos a segunda aula dia 9 de julho, não é? E aí, não, a segunda aula é hoje, né? Dia 9 de julho. Então, é uma parábola que tem exigido de nós bastante reflexão. Então, a primeira aula, né? Foi dia 2, a segunda aula sobre essa parábola é hoje. Então, uma das coisas que, para a gente poder voltar aqui a refletir, é o seguinte: na aula passada, nós falamos sobre a parábola do semeador e destacamos dois itens. O primeiro foi que nós começamos a estudar a parábola lembrando das diferentes categorias espíritas em que a parábola do semeador se aplica. Então, nós trabalhamos bastante na primeira aula sobre a questão das diferentes categorias espíritas, né? Trouxemos textos de Kardec, na Viagem Espírita, no Livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, destacando essa questão das diferentes categorias. E do Livro dos Espíritos, lembra que nós estamos estudando a escala espírita, né? Mostrando como essa parábola ela se adequa à questão das diferentes categorias espíritas. Também falamos sobre as características do viver, do cotidiano da população agrícola na Palestina no tempo de Jesus. Falamos como é que se dava a semeadura, né, a preparação do solo, que era diferente do que a gente faz hoje. Que eles, na realidade, era como que se eles preparassem o solo na colheita, na própria colheita, não é? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador e os perfis psicológicos das pessoas. Então, hoje nós vamos abordar os perfis psicológicos das pessoas. Então, a gente está percebendo como essa parábola do semeador, ela é ampla, é rica e nos proporciona uma série de conhecimentos. Então, é muito importante a gente mergulhar fundo nessa parábola do semeador. Então, nós vamos destacar aqui, vamos começar a fazer a leitura do livro. Aqui, deixa eu ver, contar mais ou menos os parágrafos, porque o bom é quando a pessoa coloca a data, né? Aonde termina e aonde vai começar, para não se perder. 1, 2, 3, 4. Seria o sexto parágrafo. Então é sempre bom, acabou, a gente dá um tracinho e no próximo parágrafo já põe a data da semana que vem. Assim a gente nunca se perde. Então tá aqui. Pelo enredo, eu vou até ler o parágrafo anterior, que ele é muito importante. O parágrafo anterior diz assim: a parábola do semeador
é a parábola das parábolas. Assim diz Caibar Schutel. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. E agora ele vai continuar dizendo assim: pelo enredo do discurso, olha só, pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Reparou? Que coisa. Ele diz aqui, né? Pelo enredo do discurso, vem aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho. Por essas pessoas passam todas as ideias grandiosas, como... Oi? Quem está falando? Eu estou no livro A Parábola, Parábolas e Ensinos de Jesus. Parábola do Semeador. Oi? Eu sei, mas a foto... Eu tô com desculpa, mas não te vejo. Só vejo Menezes na tela. Eu não sei se é só comigo que está acontecendo isso. Vocês estão com alguma dificuldade para me ver? Menezes, a mulher que está me vendo bem? Se vocês estão me vendo bem, façam assim. Eu não estou te vendo. Então, realmente a tua tela aí está com algum problema, porque todo mundo fez sinal positivo, que está me vendo e ouvindo bem. Você está vendo o que, Luan? No livro dos médios, eu percebi que no finalzinho a sua voz estava meio falhada. No livro dos médios, já no final. Faz o seguinte. Eu tô. Mas o Eloá, lá em cima, naqueles pontinho, quadradinho com pontinho, se você clicar, o Menezes sai da tela inteira. E aí consegue dividir todo mundo. Lá em cima. O Menezes está com o microfone desligado. Eu estou aqui tentando. Faz o seguinte, Eloá, sai e entra novamente. Eloá, sai, aperta aí essa bola vermelha, sai e volta. Entendeu? Sai e volta. Desliga, sai e volta, que é a melhor coisa quando começa a dar esses problemas. Vê se você consegue sair. Se não conseguir, desliga o computador e volta. Não está... Isso, daqui a pouco ela volta. Então, vamos continuar aqui. Né? Então, ele diz, pelo enredo do discurso, internet é assim mesmo, de vez em quando dá essas graças. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, quer dizer, diante da palavra de Deus, são beiras do caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Escutam, participam, mas nada fixam, né? Não fixam aquilo. A gente vê muito disso, às vezes, na casa espírita, né? Até nas igrejas, aquele pessoal que chega, cheio de entusiasmo, né? Cheio de ideia, oba-oba, vai participar disso, assiste palestra, diz que vai fazer curso, fica naquela empolgação, daqui a pouco some da casa e não volta mais. Né? Aquelas pessoas que normalmente... tem alguns companheiros, eu me lembro uma vez que eu vivia procurando trabalhador para me ajudar, né, na área mediúnica, porque a área mediúnica era um departamento muito grande na época, quando eu estava administrando. Tinha muita coisa, eu tinha as mesas mediúnicas, tinha o pessoal do passe, tinha o pessoal das radiações, precisava de gente fazer seminário, aquela coisa, era um departamento, talvez o maior departamento que tivesse no CEOI.
Então, quando chegava alguém na casa espírita e eu detectava que a pessoa tinha um certo potencial, eu logo ficava de olho para convidar a pessoa para trabalhar, para coordenar um curso, dar uma palestra, me ajudar de alguma maneira, né? Eu ficava logo antenada. Chegava alguém na casa espírita novo que eu percebesse que tinha potencial, eu logo ficava, opa, vou convidar essa pessoa para me ajudar no departamento, por causa do tamanho do departamento, que era muito grande, departamento de mediunidade. Além disso, eu tinha outros cursos que eu coordenava, aquela coisa toda, então era muita coisa. Eu me lembro que uma vez. Voltei! Isso, tá vendo? O Bira chegou para mim e disse assim: Rose, toma cuidado. Eu sei que teu departamento é grande, eu sei que você tem muitas tarefas e que você fica buscando trabalhador, mas fica cuidado, porque tem muita gente que entra e, né, aí a gente acha que aquela pessoa vai ser uma maravilha, convida a pessoa, dá a responsabilidade à pessoa e daqui a pouco a pessoa põe o pé na estrada. E aí você vai ficar na mão. E realmente algumas vezes acontecia isso. Né? Então, é o que ele chama aqui, né? São as beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais, né? E tem também, e são espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades, né? Então, ele chama atenção para esse tipo de pessoas. E aí ele continua aqui. Mas se assim acontece, para o comum dos homens, como para grande parte terra improdutiva, que faz parte de nosso mundo, também se distingue, dentre todos, uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar cento por uma. É aquilo que a gente falou até que Jesus, de vez em quando, dava uma exagerada, né? Na hora que ele contava lá as parábolas dele. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor, que abrange a religião e a ciência, a filosofia, a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte. Desde dos profetas do Antigo Testamento, passando por Jesus, a palavra de Deus é uma só. Nós aqui, de vez em quando, damos uma maquiadinha nelas. Mas se a gente for observar, a palavra de Deus é apenas uma só, né? E se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem a teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma, que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, o meu livro é esse, página 34. Então ele diz aqui: a palavra de Deus, a semente é uma só. Quer dizer, sempre a mesma que tem sido apregoada por toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Então já falamos sobre isso, questão evolutiva, porque a palavra é uma só. Mas se ela não consegue atuar em todos, o problema não é da palavra, mas é de quem ouve a palavra, não é? Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade. Outros propensos ao mal, ao egoísmo,
ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Aí vamos para o próximo parágrafo. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Então, a terra que recebe a semente representa o estado intelectual e moral de cada um. Ele está falando o quê? De capacidade de compreensão e grau evolutivo. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Então, nós temos a beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Então, agora, eu vou partir aqui para umas anotações que eu fiz e depois eu vou trazer um PDF para vocês. Então, eu fiz algumas anotaçõezinhas onde eu coloquei assim. A parábola do semeador chama atenção mais para o terreno do que para o semeador. Então, a gente percebe que do estudo da parábola, a gente vê que a parábola ela fala mais do terreno onde a semente vai cair do que o semeador. Foi o que ele falou aqui no final. Ó. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. A terra representa o estado moral e intelectual de cada pessoa. Então, ele vai falar mais do terreno. Um é beira do caminho, outro é pedregal, outro é espinhal, é terra boa. Então, ele vai dar mais foco à terra do que o próprio semeador. Os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade. Foi o que o Caibar disse aqui. Tá? Na sociedade, temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Né? É o primeiro terreno que ele diz aqui, beira de caminho. Elas permanecem na periferia da vida e vivem de forma superficial, sem comprometimento com a vida. É o que nós falamos ali, né? Escutam, acham sensacional aquela ideia, mas não mergulham, não se comprometem. Permanecem na periferia da vida. Isso não quer dizer que a pessoa seja má. Tá, gente? Não quer dizer que ela seja má. Não vamos chegar a esse ponto de então são os malévolos. Não. A gente conhece tanta gente boa que vive assim. Não conhece? Eu conheço essas pessoas assim. Pessoas maravilhosas. Estão sempre prontas. Se você precisar, fulano, dá para você me ajudar aqui? Ele vai lá. Não, conta comigo. Vou lá, ajudo. Né? Mas permanecem na periferia da vida. É cuidando eu tenho que trabalhar, ganhar meu dinheiro, cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, busca as coisas materiais, as diversões, não é? Não, trabalho a semana toda, tenho que também, né? Afinal, sou filho de Deus, não tem esse ditado? Sou filho, eu me lembrei da palestra do Alcides ontem. Adoro usar o nome de Deus, não é isso? Usa o nome de Deus para tudo. Eu sou filho de Deus, fim de semana, né? Tem que, porque segunda-feira começa tudo de novo. E assim a vida passa. Então, vivem de forma superficial, sem comprometimento com as coisas mais profundas da vida. É aquele deixa a vida me levar. Então, nós vamos pegar agora aqui, eu vou partilhar o ecrã, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões. Deixa eu entrar aqui. Não, é esse aqui. Deixa eu fechar aqui, levar lá para cima. Então, vamos lá. As parábolas de Jesus. Portanto, à beira do caminho
é uma metáfora que se refere às pessoas que ainda estão na superficialidade, estão à beira do caminho, né? São aquelas pessoas que não são nem boas nem más. Estão muito superficiais ainda. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Elas estão vivendo porque, como seres que biologicamente estão no corpo, comem, dormem, fazem as funções fisiológicas, mas se nós as avaliarmos do ponto de vista espiritual e energético, apresentam-se como se estivessem vegetando. E por isso acabam pesando na economia social. Por que pesando na economia social? Porque elas só se preocupam com elas mesmas, né? Com elas mesmas. Elas não estão preocupadas em fazer algo que realmente seja relevante para a sociedade. Vocês querem ver uma coisa? Muitas vezes aí o pessoal fala, né? O ateu, o ateu, o ateu. Nós conhecemos, nos anos 80, né? Nós conhecemos o Betinho. Lembra do Betinho? O Betinho era ateu. Se eu não me engano, era irmão do Enfio, né? Se eu não estou enganada. Ele era ateu. Ele era ateu. Mas ele deixou uma marca na sociedade muito importante, que são os restaurantes populares. Quando ele voltou ao Brasil, depois do exílio, que ele esteve exilado no período da ditadura, ele abraçou, eram 3 irmãos, né? 3 irmãos, Enfio, Betinho e o nome do outro eu esqueci. Os 3 tinham uma doença, né? Eu acho que eram hemofílicos, os 3, o Enfio, o Betinho e o outro, eu esqueci, acho que o outro era até cartunista. Enfio era cartunista, Betinho tinha o outro. Os 3 já desencarnaram. E ele trabalhou muito, desenvolveu um trabalho social maravilhoso, voltado para as pessoas mais carentes. E ele deixou uma coisa fantástica, foram os restaurantes populares. É de uma iniciativa dele, um trabalho dele para desenvolver isso. Logicamente, o governo do estado à época abraçou a ideia e a coisa, né, prosseguiu. E está aí até hoje. Aqui em Petrópolis, por exemplo, funciona e funciona muito bem. Então, era um homem ateu. Era um homem ateu. Mas não foi pesado na economia social. Ao contrário, prestou relevantes serviços à sociedade e deixou marcado na sociedade essa instituição, né, o restaurante popular, onde muitas pessoas carentes, com valor ínfimo, eu acho que deve estar em torno de R$2, qualquer coisa assim, almoça muito bem. Parece que tem café da manhã também. Eu sei que aqui em Petrópolis funciona e funciona muito bem esse tipo de coisa. Então, a gente está percebendo que essa questão não envolve, né, só as pessoas que... quem não é religioso. O próprio ateu, ele pode não ser uma beira do caminho. E, às vezes, um que se diz religioso pode ser alguém à beira do caminho, né? Então, a gente vai perceber isso aí. É necessário que despertem a fertilidade que está latente dentro delas. Podem fazer isso através do amor, tornando-se aprendizes da vida, voluntariamente. Do contrário, a dor se encarregará de fazê-las direcionarem-se ao amor. Então, é aquela coisa. Você tem a oportunidade de ir pelo amor, não é? De promover essa transformação pelo amor. Mas, se assim não fizerem,
tornando-se aprendizes da vida voluntariamente. Do contrário, a dor, que é altamente educativa, se encarregará de fazer com que esses beira do caminho se direcionem ao amor. Outras pessoas comportam-se como os pedregais, com pouca terra, aonde a semente cresce rapidamente e logo morre queimada pelo sol. Os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem e logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. É aquele que diz assim, né? Não, eu sei, mas deixa para a próxima reencarnação. Nessa encarnação eu ainda não estou preparado. Ele já se reconhece, até dá uma empolgadinha. Mas no momento que eles estão vivendo, eles não querem ainda se comprometer, tá? Os que estão no movimento de Pedregal são aqueles que já têm um início de despertar para o bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é pouca. Porque como ele está no meio das pedras, a terra é pouca ali no meio das pedras, né? Tem mais pedra do que terra. Então, a planta não consegue se aprofundar e formar raízes profundas, né? E a semente cresce rápido, mas logo ela é crestada, é queimada pelo sol. São pessoas que têm uma ideia da espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam alto, né? O mundo ainda chama pela pessoa. Às vezes a pessoa está até numa instituição religiosa, ela já até participa de uma instituição religiosa, até tem lá seus compromissos religiosos, mas os apelos do mundo ainda é muito forte dentro dela. E ela não consegue. Não quer dizer que você não vai ter o direito de se divertir, de aproveitar. Claro que tem. Isso é bom, isso é saudável para todo mundo. Mas você tem que tomar cuidado para não dar mais valor a isso do que as coisas espirituais. São espiritualistas, o pessoal pedregal, né? Porque já conhecem em nível cerebral que existe o espírito. Eles já sabem que existe o espírito. Por isso que eles são chamados, né? Eles são considerados espiritualistas, tá? Porque já conhecem em nível cerebral, já entendem a mensagem. Mas esse conhecimento é muito superficial, não é refletido para ser sentido no coração. Então, aqui eu também fiz umas duas perguntas aqui no meu caderninho sobre esse texto, né? Usando a figura da parábola, podemos nos perguntar, primeiro, como o pedregal vai se tornar boa terra? Como ele? Porque nós já vimos que os pinheiros, que o à beira do caminho, se ele não for pelo amor, ele vai acabar indo pela dor. E o pedregal? Como o pedregal vai se tornar boa terra? Aí, nós chegamos à conclusão que, se ele for arado e do terreno forem retirados todas as pedras, a terra então vai ficar fofa. Por que a raiz ela fica muito superficial da planta? Porque tem muita pedra e pouca areia. Então não dá para a planta realmente a sua raiz se aprofundar. E ela fica ali meio apertada entre as pedras. Mas se começarmos a retirar as pedras daquele terreno, aos poucos, é claro, porque a gente sabe que a natureza não dá salto, e essas pedras têm que ser retiradas do caminho,
porque se a Denise estiver participando do estudo, ela vai lembrar de um trabalho que nós fizemos no CEOI há muitos anos atrás, deve ter quase uns 15 anos, no domingo, no sábado ou domingo de manhã, era sábado de manhã. Os Eu moradores. tenho saudade daquele trabalho, sabia? Lembra do nosso mural? Sim, Aquelas, como eu podia lembrar? Não esqueço, não. não é? Cheio de pedras. Onde nós. Você falou uma coisa agora, me deu um alerta aqui. Denise. Se Deus quiser, com o final dessa pandemia, a gente poderá até inventar moda. Poderemos inventar moda. Então, naquele caminho, tinha muitas pedras. E a ideia era que cada um buscasse ir retirando as pedras, os obstáculos da sua estrada. Então, se esse terreno for arado, se as pedras forem sendo retiradas aos poucos, porque não adianta você querer tirar todas as pedras de uma vez só, não vai conseguir. Precisa ser, porque tem umas que são leves, mas tem outras que são muito pesadas, né? Estão muito agarradas ao solo e tem que fazer uma certa força para a gente retirar aquela pedra, né? Então, aí sim, o solo sem pedra, a terra vai ficar fofa. Uma outra pergunta seria: qual é o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? Também é o mesmo da beira do caminho, a dor. É a dor também. É a dor que vai arar o pedregal, erguer e retirar as pedras. Porque ali, para você arar o pedregal, primeiro você vai ter que erguer algumas pedras. Como eu falei, algumas são pequenas. Você com a mãozinha, até uma criança tira. Mas tem outras, meu Deus, vai ter que reunir um grupo de pessoas ou até vir buscar um trator, né? Um trator. Porque às vezes a gente se apega a certas coisas e aquilo fica tão arraigado na gente, tão arraigado, que precisa de um trator, um daqueles que tem no carnaval, carvalhão, que precisa até de um carvalhão violento, né? Para poder levantar aquela pedra do chão. Retirar as pedras e transformar esse terreno em terra fértil com o tempo. O tempo aqui é primordial. Ninguém espere promover essa mudança de um dia para o outro. O tempo aqui é primordial. E quando Deus percebe que nós estamos com boa vontade, Ele nos dá o tempo necessário para a gente promover essa faxina, essa limpeza. Vamos pegar aí, é sempre bom a gente ter o por perto, gente, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixem que você veja aí, o Evangelho pertinho que a gente usa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, no item 4. Eu vou ler alguns trechos, não vou ler ele todo. Item 4. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4. Causas atuais da aflição. Então, o item 4 começa assim. De duas espécies são as vicissitudes, as dificuldades da vida. Ou, se o preferirem, promanam, quer dizer, se originam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa da vida presente, hoje ou agora. Outras fora desta vida, em vidas passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter. Lembra que eu falei para você que o estudo de hoje ia tratar dos perfis psicológicos das pessoas? Então, muitas são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua
própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência? Aqui é interessante a gente perceber uma coisa, tá? Só existe vítima quando é de si próprio. Quando é de si próprio. Porque a gente adora se colocar como vítima. Ah, fulano fez isso comigo, eu sou vítima dele. Não, do outro eu nunca sou vítima. Eu somente sou vítima dos meus próprios atos. Só aí que a palavra vítima se encaixa bem. Se encaixa bem. Quando é da minha própria ignorância, né? Então, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Vamos pular agora 5 parágrafos. Vamos para o 6º parágrafo. Pula 5, vamos para o 6º. Diz assim: interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes, quer dizer, dificuldades e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte. Ah, eu sou um azarado. Eu sou um azarado. A providência. Ah, Deus não olha para mim, Deus me esqueceu. Né? A má fortuna. Deus só dá asas a quem não sabe voar. A má estrela. Ah, quando eu nasci, era de noite, né? Quando eu nasci, isso, eu não tive sorte, essas coisas assim. Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente, sem sombra de dúvida, um notável contingente ao cômodo das vicissitudes da vida. O homem evitará essas vicissitudes quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, ele tem que buscar melhorar moralmente, mas também intelectualmente. Por quê? Quanto mais ele desenvolver o intelecto, mais ele vai aprender as questões morais. Então, ele está dizendo aqui que não que você não possa, todo mundo pode fazer o que quiser, mas às vezes passar todos os domingos, se bem que até que acabou, né, agora, das 3 da tarde às 7 da noite, vendo Faustão, poderia, em vez de ficar de 3 às 7, fica só de 3 às 5 ou de 5 às 7. E aproveita, tira 1 hora do Faustão para ler um livro, para ler um jornal, para ler uma revista, para ver um programa cultural, não é? Vai na internet, assiste uma palestra. Não precisa ser só espírita, não. Vai num Discovery, tem muitos programas bons. Cultura. Compra uma gramática do Celso Cunha ou do Evanildo Bechara, que era muito comum, né? Hoje em dia as pessoas acho que nem procuram mais isso, né? Mas no passado, pelo menos na minha época, difícil era a casa que não tinha uma gramática. Não é uma gramática da língua portuguesa.
Ou era Celso Cunha, ou Evanildo Bechara. A gente sempre tinha uma gramática. Pega uma gramática, vai ler. Pega um livro didático de história da quinta série, sexta série, sétima série, e dá uma lida, tem tanta coisa interessante. Para gente que gosta de estudar sobre o Evangelho, nossa, vai conhecer os povos romanos, né, os povos gregos, os hebreus, os árabes. Isso é cultura. Isso é cultura, gente. É o que ele está dizendo aqui. O homem evitará as dificuldades da vida quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É importante esse aprendizado dos dois aspectos, né? Então, voltando aqui às minhas anotações. Como ninguém gosta de sofrer, né? Chega um momento em que o sofrimento chega ao ponto de saturação. Real. Você vai sofrendo, só tem uma hora que você fica cansado de tanto sofrimento. Nesse momento, a criatura aceita o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, normalmente, Jesus está sempre convidando. Nós até estudamos isso. Jesus está sempre passando. Ele está passando, e toda vez que passa, ele lança o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o sujeito, muitas vezes, espera ir para o fundo do abismo para poder aceitar o convite de Jesus. Esse estado de rebeldia gera o sofrimento, até que este se torne insuportável. E aí a pessoa aceita o convite de Jesus. Convite este que Jesus fazia o tempo todo, mas que a criatura fazia de conta que não era com ela, como diz o outro, fazia o vídeo mercador. Continuando aqui no Evangelho, eu esqueci de falar para vocês não fecharem, no mesmo capítulo 5, agora item 5. Item 5. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 5. Então vamos lá. No item 5 diz assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune, com certeza. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Então, a lei humana não consegue atingir todas as faltas que nós cometemos. Incide, especialmente, sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Porque a gente, às vezes, comete falta que prejudica a nós mesmos. Aquelas que ninguém sabe, ninguém vê. Essa lei humana não alcança. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto, porque o Senhor tudo sabe. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado, quer dizer, dos equívocos, né? São-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante da impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Aí eu vou pular umas linhas desse próximo parágrafo. Vamos pular aí umas 8 linhas, mais ou menos, e tem um pedaço que diz assim, ó. Contudo, mais 8, 9 linhas, nesse parágrafo mesmo.
Agora, contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Vamos agora, nesse mesmo capítulo, até o item 10. Vamos lá no item 10, do capítulo 5, item 10. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, item 10. Está lá. Vamos pegar aqui, pula aí umas 6 linhas no item 10 e vamos começar a ler aqui. Mediante, acharam? Pularam aí umas 6 linhas no item 10. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições, sempre chamando atenção para a questão do tempo, tá? Mediante as diversas reencarnações, é que os espíritos se vão expungindo, quer dizer, se purificando pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Se a gente suporta bem, sem rebeldia, as dificuldades na nossa reencarnação, nós conseguimos avançar e nos purificar. Como expiações, elas, as dores das provações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpam as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Quer dizer, mais amargo, né? Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Como é difícil para a gente entender isso, não é? Às vezes a pessoa diz, meu Deus, eu não paro de sofrer uma coisa atrás da outra. Se suporta bem, é porque tem muita coisa para corrigir. E deve regozijar-se, quer dizer, ficar feliz, a ideia da sua próxima cura. E a gente faz o contrário. A gente não lembra que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência carnal. Tudo isso passa. E se a gente suportar bem essas dores, a gente está a um passo da cura. Dele depende, do espírito, né? Pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. E não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. É interessante, gente, deixa o... Não fecha logo o livro do Espírito, deixa aí que pode ser que a gente use no futuro. É aquela questão, a coisa é tão... Lendo essas... Quantas vezes nós já lemos isso no Evangelho? E eu já li isso aí umas 200 vezes ou mais, como vocês também. Mas, com o passar do tempo, a coisa fica tão clara, parece que quando você abre e lê, sai um holofote do texto dos seus olhos. É claro, é tão claro, tão objetivo. E nós temos dificuldade para aceitar essa coisa tão óbvia, tão clara, tão direta. Por isso que aqui, nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui não tem parábola. Aqui não tem parábola. Aqui tem o quê? Objetividade. Só uma pessoa que está forçando muita barra vai dizer, eu não entendi o que está escrito aqui. É muito claro. E nós só não entendemos porque a gente não quer entender. A gente não quer entender. Porque mais claro que isso, impossível. Impossível. Então, eu fiz algumas anotações, né, aqui,
Temos as pessoas, né? Nós temos as pessoas que se comportam como os espinhos, que por mais que as sementes amorosas caiam sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, egoístas, né? Os sentimentos, ou melhor, os sentimentos egóicos é aqueles sentimentos que só visam a própria pessoa. Vem do ego, né? Na realidade, vem do ego. O peso dos sentimentos egóicos. Sou eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, em quarto, quinto, eu também. Tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a própria evolução, né? Então, essas são essas pessoas espinhentas, né? São o espinhento. Eu vou continuar aqui no PDF, um novo texto que eu trouxe para a gente ver aqui. A pessoa que está no perfil espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. É o perfil de pessoa que ainda está cultivando o desamor pelo desamor. É diferente dos dois primeiros, é diferente do que está à beira do caminho e é diferente do pedregal, tá? Por quê? É diferente dos dois primeiros porque um deles está na superficialidade, nem bem nem mal. Seria a beira do caminho, né? O outro, que é o das pedras, já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz. São os francamente materialistas que produzem o mal para o próximo para terem cada vez mais. Essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e normalmente enveredam por caminhos que produzem muito sofrimento, que posteriormente as transformará. Sufocam em si mesmos todas as possibilidades de buscarem um sentido para a vida. O perfil espinheiro é bem diferente dos outros, porque o espinheiro é aquele que sufoca a semente. As pessoas com esse perfil agem deliberadamente no mal. Do outro, a semente cresce. Mas aí o sol vem, aquele que cai, né, na beira do caminho, não encontra terra suficiente para ela crescer. A outra da pedra, ela até cresce, mas aí o sol bate, tem pouca terra e morre crestada. Então, naquelas até cresce alguma coisa, mas não vai muito longe. No espinheiro, não. Eles são aqueles que sufocam a semente propositadamente. Eles agem deliberadamente no mal. São os materialistas extremamente egoístas e egocêntricos, verdadeiros doentes existenciais que se tornam um peso muito grande para a sociedade. Enquanto a postura materialista dos que estão no perfil à beira do caminho produz a indiferença pela inação, quer dizer, o cara está ali, não estou afim de fazer nada, né? É a indiferença pela inação, por não fazer alguma coisa, do qual as pessoas passam pela vida, deixa a vida me levar, mas a vida não passa por elas. A vida não passa por elas. No perfil espinheiro, as pessoas movidas pela indiferença, pela rebeldia quanto mais, pela crueldade, agem deliberadamente, produzindo muito, muito, muito mal. Aí já é uma coisa diferente, gente. Aí já é uma coisa de caso pensado. Então, eu vou voltar aqui nas minhas anotações, né? Uma pessoa com perfil espinheiro vai se transformar na boa terra? Aí vem aquela forma. Será que esse vai conseguir se transformar na boa terra? Sim, ele vai. Como todos os demais perfis inferiores. Como beira do caminho, com a pedra. Ele também vai se transformar na boa terra. Mas também, lembrando sempre, olha o tempo, tem que ter tempo. Todo espinheiro vai necessitar ser ceifado, cortado. E aí, a partir da ceifa, ele, com o tempo, vai virar pó.
apodrecer até virar humus e se transformar em terra fértil. É o que vai gerar essa transformação. Aqueles que estão no perfil espinheiro não têm alternativa para a transformação, a não ser o mesmo remédio dos outros, a dor e o sofrimento. Porque eles já passaram pela fase do perfil à beira do caminho, quando poderiam escolher se tornar aprendizes da vida e evoluir por amor, usando bem o livre-arbítrio. Porque lá na beira do caminho, o sujeito pode até parar e dizer assim, não, eu vou fazer as escolhas. Ele vai ter essa oportunidade de fazer as escolhas. Aqui não tem mais. Agora que se tornaram espinheiro pelo abuso do livre-arbítrio, tá? Só a partir da dor é que eles vão espiar, sofrendo as consequências dos espinhos, plantados para somente depois dessa colheita eles retornarem ao caminho amoroso, do qual deliberadamente se afastaram. Então, gente, o caso do beira do caminho, ele está ali, a dor vai bater, mas ele tem uma saída do sujeito que está ali à beira do caminho. Ele ainda tem chance de fazer a escolha, de mudar, de buscar se melhorar. Mas quando o sujeito chega na fase do espinho, que é a fase onde ele faz as coisas deliberadamente para prejudicar, para sufocar a semente, que é a mensagem do Senhor, para buscar só para ele, aí ele não pode mais. Aí não tem alternativa. Aí vai ser a dor, e a dor muito profunda, porque ele abusou muito do livre-arbítrio. Vamos voltar para o nosso livro, né? Continuar aqui a leitura do nosso livro do Caibar Schutel, onde ele diz assim: acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Repara o que ele está dizendo. Nem todos aqueles que usam a palavra para falar do evangelho, para falar de Jesus, para levar o ensino às pessoas, falam da palavra, desse ensino de Jesus, da forma como ele é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Ao contrário, muitas vezes, essas pessoas, eles procuram maquiar a palavra do Senhor, procuram usar palavras, verbos, expressões que ali não existem, visando enganar as pessoas. Não é? A gente não vê tanto isso por aí, falando coisas, não é? Dizendo, você faz isso, faz aquilo, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, né? Fazendo da palavra do evangelho um comércio, não é? Enganando as pessoas. Uns revestem essa palavra de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na, enfeitam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma sem que lhe possa ver o fundo. Então ela fica ali presa, né? O âmago, a essência. Muitos a pregam por interesse. Paulo já falava sobre isso, né? Muitos a pregam por interesse, como um mercenário que semeia. Outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias.
Ontem, novamente, o Alcides falou sobre isso. Não é? Usam a palavra de Deus, usam a tribuna para falar mentiras, para enganar as pessoas, para tirar o dinheiro das pessoas, como se Deus precisasse de fortunas, precisasse de carro, precisasse de templos que parecem mais as pirâmides do Egito, não é? Para vender um monte de coisa, porque aquilo é bom, que Deus, Jesus está precisando de dólares. Essas coisas assim que a gente sabe, que a gente ouve, que chega a arrepiar os cabelos da gente, né? Cada coisa que você olha e diz assim, eu não acredito que a criatura está falando isso. Está. Tudo em nome de Deus, como disse ontem o Alcides. Em nome de Deus, né? Como ele falou, às vezes o cara está assaltando uma loja, aí vem a polícia, ele troca tiro com a polícia, mata um policial e consegue escapar e depois diz, graças a Deus eu consegui me livrar. Olha só, ele cometeu o assalto, enfrentou a polícia do tiro, às vezes uma bala dele pode ter matado um policial, uma pessoa inocente, e se ele consegue fugir e se esconde, chega lá do esconderijo dele, diz, graças a Deus que eu me livrei. Veja isso. Ou o cara dá um golpe, às vezes, né? Um religioso, seja espírita, católica, um religioso, dá um golpe e depois diz assim, graças a Deus que ninguém descobriu. Ainda bota o nome de Deus aí nessa história, né? É o que ele está falando aqui. Né? Fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Eu vou seguir esses absurdos, né? Acho que a pessoa nem percebe que está já usa, fala aquilo, nem percebe que está falando aqui, usando o nome de Deus em vão. Então vamos seguir aqui mais um texto para a gente. Enfim, temos os que já estão com a boa terra, né? Temos os que já estão com a boa terra. Finalmente, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida. Então, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida. Que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra, para que possam produzir de acordo com a sua fertilidade. Então, já temos aquele, né, também que está trabalhando a terra para que ela produza, né? Uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram o processo de fertilização da própria existência. Já estiveram em outros perfis. Já foram beira de caminho, já foram pedregal, já foram espinheiro, né? E graças à dor que esses perfis geram, com o tempo, resolvem aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmos. A vida para eles começa a ter o verdadeiro sentido, que é o de amar. Outros produzem 60, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Outros produzem 100, simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade, têm suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver o ser que são em comunhão plena com Deus. Quer dizer, já estão buscando, né, entrar em comunhão com Deus. Temos nos 3 perfis de boa terra, reparou? Foram 3 perfis, o que produz já 30, o que produz 60 e o que produz 100 por 1. Então, boa terra tem 3 perfis. O símbolo daquele que produz de acordo com as suas obras. Porém, essa obra não é a que fazemos fora de nós. Quando Jesus fala, cada um de acordo com as suas obras, ele está se referindo às obras que nós estamos fazendo
dentro de nós. Isso aqui é um ensinamento muito interessante. Porque a gente sempre fala assim, né? Cada um de acordo com as suas obras. Aí a pessoa pensa o quê? Que é a obra que eu estou fazendo fora, no externo, não. Quando Jesus diz cada um de acordo com as suas obras, esse é o ensinamento que a gente está aprendendo, porque a gente sempre pensa assim, a cada um segundo as suas obras. Aí a pessoa pensa o quê? Ah, é a obra que ele está fazendo. Ih, esse aqui está levando quentinha para um monte de gente. Aquele ali está distribuindo roupa. Aquele está doando remédios. Não, ele não está falando sobre isso. Não está falando sobre isso. Não é a obra que nós fazemos fora de nós. Cada um, de acordo com suas obras, está se referindo às obras que nós fazemos dentro de nós e que se refletem fora de nós. É a obra de transformação pessoal que se opera no meu coração, na minha mente, e que automaticamente vai se refletir na minha conduta, nas minhas atitudes. Então, a boa terra, como nós falamos, tem 3 perfis. Então, uns vão produzir 30, de acordo com as suas condições evolutivas. Somos diferentes, cada um num degrau. Outros produzem 60 e outros 100, mostrando que existem diferenças naqueles que já estão no perfil boa terra. No entanto, já estão na condição de terra fértil. E por isso, conseguem obrar, produzir. As pessoas que estão no perfil boa terra são aquelas que decidiram por se transformar, em aprendizes da vida, que usam toda e qualquer mensagem de amor a seu favor para produzir. São aquelas pessoas que já decidiram por vivenciar uma vida repleta de exercícios de amor a si mesmas e ao próximo, tornando as suas vidas suaves, cujo fardo a ser carregado é leve. Lembra? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então são aquelas pessoas que já estão vivenciando uma vida repleta de exercício de amor a si mesmas e ao próximo. Porque quando você faz o bem, o primeiro a ser beneficiado é você, depois o próximo, não é? E aí torna o meu jugo é suave, torna a sua vida mais suave. E o fardo a ser carregado é leve, porque o jugo e o fardo do Senhor com Jesus é muito mais fácil de carregar. Então, eu achei esse texto maravilhoso, muito, muito educativo. Eu vou parar de partilhar, vou fechar ele aqui. Eu achei isso muito, muito bonito, sabe? Então, nós poderíamos, voltando às minhas anotações aqui. Então, cabe a cada um de nós, especialmente, agora eu vou trazer, vamos dizer outro, um negócio para o nosso campo, para a nossa área, tá? Cabe a cada um de nós, espíritas, agora vamos falar conosco, cabe a cada um de nós, espíritas, para fazermos jus ao título de cristão, redivivos, não é aquele cristão de antes, não, que botava todo mundo na fogueira, mas o cristão redivivo, nós que já aceitamos a condição de aprendizes de Jesus, que sabemos que ele é o governador espiritual do nosso planeta, auxiliarmos o mestre, como aprendizes de amor, de mansidão e humildade, realizando exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta. Se a gente se acredita, está buscando ser boa terra, lembra que essa boa terra tem 3 perfis. O que produz 30, o que produz 60 e o que produz 100 por 1. Tá? Mas tudo é boa terra. E é assim que a gente vai
se elevando nesse perfil boa terra, transformando-nos em semeadores de amor. Para isso, é fundamental confiar na providência divina e canalizarmos todas as nossas energias para o amor. Amor que jamais serão perdidas. A energia canalizada para o amor, ela jamais é perdida. Energeticamente, essa energia, que é do mesmo teor que a luz do ser essencial, vai concorrer para o despertar de todos os espíritos que vivem neste planeta, consoante uma orientação do próprio Cristo. Que o próprio Cristo diz o seguinte: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Tá? Então, essa energia que nós estamos colocando, essa energia voltada para o amor, ela não se desgasta, ela não acaba. Agora, a energia usada para fazer coisas que não servem, ela se dispersa. Mas a energia que você usa para o amor, ela não se perde, tá? Porque ela é do mesmo teor que a luz do ser essencial. E ela vai concorrer para o despertar de todos os espíritos que vivem neste planeta e que estão seguindo a orientação do próprio Cristo, que disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Vamos pegar o nosso livro do Caibar, quando ele diz assim: para pregar e ouvir a palavra. Depois, gente, se alguém tiver aí o livro Fonte Viva, eu vou ler um trecho aí do Fonte Viva, tá? Quem não tiver o Fonte Viva e tiver aquele livro daquela coleção das cartas de Paulo, volume 1, o livro de Mateus, que por Mateus é o azul, é o primeiro. Quem tiver o de Mateus pode usar. Quem não tiver, pega o Fonte Viva. Então ele diz aqui: para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos. Então, para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. Então, olha só. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, que rebaixa a palavra, anunciando-a, fazendo aquelas pregações que ele falou de forma enganosa, ou ouvindo-a e dando a ela características negativas, despreza o seu instituidor. E como ele disse, quem me despreza... Olha como a gente vai entendendo agora o que Jesus falou. Jesus disse assim: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Aí ele bota uma expressão aqui em latim, né? Sermo quem locutus sum, e eu não sei ler latim. Está lá em João, capítulo 12, versículo 48. Então ele diz aqui: quem me despreza, quer dizer, rebaixa a palavra do Senhor, usa a palavra do Senhor para enganar os outros, para ludibriar as pessoas, para auferir lucro próprio ou conseguir algum destaque, não é? Esse despreza a palavra do Senhor e não recebe as minhas palavras, renega, não aceita, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Está lá em João, capítulo 12, versículo 48. Então, Jesus falou isso. Não use o nome de Deus em vão. Não use a minha palavra em vão. Porque ao fazer isso, você está me rebaixando. Você está me rebaixando. E você vai ter que se responsabilizar por isso.
Que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vistas quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. Gente, quantos ensinamentos! À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades. E aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes. Sermão da montanha, né? Bem-aventurados aflitos, as bem-aventuranças, né? E ele diz aqui, e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. Porque o próprio Gandhi falou, se todos os livros... Ele não na realidade, ele era um cristão, como disse o Alcides ontem, né? Apesar de ser hinduísta, ele era um hinduísta cristão. E ele disse, se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Tudo que nós precisamos saber está contido no Sermão da Montanha, né? O espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos faz realçar a sobrevivência humana, quase base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, corrige e felicita, né? Então a doutrina espírita é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ensinamentos, porque ao lado dos salutares ensinos de Jesus, ela faz realçar a sobrevivência humana, mostrando que o que é sobrevivência humana? Que o espírito é imortal. Ela mostra isso, nós somos imortais. Quando ele fala aqui, o tempo todo do ensino, ele falou assim, com o tempo, ora, esse tempo está ligado à imortalidade, que numa vida só não dá para o sujeito ir da beira do caminho ao terceiro perfil da Terra Boa, que é aquele que dá 100 por 1. Não é? E agora, você acreditando na imortalidade, você sabe o quê? Que terá várias reencarnações para promover essa transformação. Aí sim tem justiça. Agora, se for uma vida só, como é que fica? Um morre com 95 anos, o outro morre com 15. Aí fica difícil, né? Então ele diz aqui, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, os adeptos da doutrina, compenetrado dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas, porque o que colocaram de dogmas do evangelho foi uma festa, né? É dogma da virgindade, é dogma da confissão, é dogma disso, é dogma daquilo, buscando esconder os ensinos. Escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos. Porque tem muita coisa que Jesus falou isso, você diz, Jesus nunca falou isso. Que tanto tem prejudicado a humanidade. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês pegarem aí o livro Fonte Viva, quem tem o Fonte Viva. Quem não tem o Fonte Viva e tem aquele livro, Os Ensinos de Emmanuel, né, que é o volume 1 daquela coleção, capa azul. Quem está com esse livro do Emmanuel, volume 1, Evangelho por Mateus, página 385. Quem tem Fonte Viva, capítulo 64. Fonte Viva 64. Tá? Fonte Viva 64. E o Evangelho por Mateus, volume 1, 385. Diz aqui,
Fonte Viva, capítulo 64. Evangelho por Mateus, 385. Semeadores. Semeadores. Capítulo 64, Fonte Viva. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Não diz assim, ele mandou alguém semear, contratou um sujeito para semear. Não, ele mesmo foi semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa nova, da boa vontade, à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Lembra que nós falamos do peso dos sentimentos egóicos, não é? Então, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente, denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. E se eu estou agindo a benefício de todos, eu estou agindo em benefício de meu também, não é verdade? Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. E ontem, não é? Nós conversamos sobre, na nossa palestra, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, não é? Então está aqui também, como disse bem o palestrante de ontem, não é? Trabalhar pelos pobres e os estropiados. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos. Quando diz humilhou-se, não é no aspecto da vaidade, não, né? Lembra que nós estudamos o Livro dos Espíritos? Inclusive, gente, eu vou fazer aquela aula de novo, porque parece que não foi gravado direito. Então, eu vou fazer a aula de novo. Lembra das ondas, o nível de frequência que estão os espíritos elevados, e eles vão reduzindo até chegar perto de nós? Então, Jesus tem que fazer isso, né? Aí é que humilhou-se, né? Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhares de mensageiros, se desejasse. Se Jesus desejasse, ele não precisaria vir. Ele poderia escolher alguém para vir no lugar dele, mas ele fez questão de vir pessoalmente. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições
e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Belíssima página de Emmanuel que nós amamos, não é verdade? E para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, nesse livro do Alírio Cerqueira Filho, que é Parábolas Terapêuticas, volume 1, tem o volume 2 também. Alírio disse, eu trouxe aqui, quem tiver pode anotar e depois, se quiser, dar uma olhadinha, no capítulo 10, na última parte do capítulo 10, no último parágrafo do capítulo 10, ele diz assim, o Alírio, volume 1, Parábolas Terapêuticas, volume 1, capítulo 10, página 272. Nos 2 últimos parágrafos, ele diz assim, é importante lembrar sempre a parte do Pai Nosso em que Jesus fala, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus para todos nós? Alguma vez já paramos para pensar nisso? Qual é a vontade de Deus para todos nós? Eu sei qual é a minha vontade. Mas qual é a vontade de Deus para todos nós? Ora, é a nossa evolução. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus, que é idêntica para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas, irá acontecer quando eu, criatura, quiser, ou na hora que Deus já sabe qual será. Porque eu tenho livre-arbítrio, mas tem uma hora que Deus diz assim, acabou o seu livre-arbítrio, não é? Agora a conversa é comigo. Ele criou leis que vão nos levar até lá, custe o que custar, seja pelo amor ou pela dor. Essas leis são inexoráveis. Ninguém vai conseguir mudar. Não temos como fugir desse caminho, mas só temos o poder de evoluir por nós mesmos. A cada um segundo suas obras. Então, o trabalho é interno. O outro evolui por ele mesmo. Eu evoluo por mim mesmo. O outro evolui por ele mesmo. A gente, às vezes, quer fazer com que o outro evolua, né? Às vezes você quer agir na vida do outro, para o outro evoluir, mas ele só vai conseguir evoluir por ele mesmo, assim como eu vou evoluir por eu mesma. Cada um de nós tem o seu momento de despertar e seguir o seu caminho. Então, o tempo Deus nos concede. Cada um faz suas escolhas, assume as responsabilidades das escolhas feitas. Deus nos apresenta a lei, é inexorável. E a vontade dele é que a gente seja feliz. Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque não tem outra saída. Ninguém vai ficar escondido atrás da moita. Ninguém vai conseguir se esconder atrás da moita. Não vai. Aí vem Deus e corta a moita. E você aparece. É inexorável. Ninguém detém o progresso. Agora, aqueles que insistirem em dizer, não, eu vou conseguir mudar a lei do Senhor, esses vão demorar mais na sua conquista da felicidade. Vão sofrer mais. E depois vão descobrir que não tem outro jeito. Então, que nós sejamos inteligentes. Como diz o outro, né? Já que não tem jeito, já que não tem solução, solucionado está. Que eu busque crescer e evoluir, seguindo a vontade do Senhor. Se eu acho que já estou perto de me tornar terra boa, dentro dessa terra boa eu tenho 3 perfis. Então, que eu vá buscando esses perfis e vá crescendo, fazendo as conquistas que se faz necessária.
que todo o cosmos estará pronto a me auxiliar, porque essa é a vontade do Senhor. Então, aqui nós encerramos o nosso estudo sobre a parábola do bom semeador. Gente, essa parábola, como disse Caibar, é a parábola das parábolas. Ela tem inúmeros outros aspectos. Inúmeros. Nós estudamos aqui as categorias espíritas, falamos aqui do como semear, né? Como pode ser semeado, falamos dos perfis psicológicos, mas tem muito mais coisa. Se daqui a alguns meses, um ano, a gente voltar a estudá-la, a gente vai encontrar outros aspectos que envolvem essa parábola, para a gente ver como é rico esses ensinos de Jesus. São eternos. Eu gostaria que rapidamente, uns 2 ou 3, dessem a sua opinião sobre a parábola, sobre o que isso enriqueceu para a própria pessoa, né? Porque a ideia é essa, para nós mesmos. Alguém aí gostaria de falar? Ô, Rose, Pode falar, Irene. uma das parábolas que eu sempre gostei por demais era a parábola do semeador. Mas, sinceramente, eu não compreendia. Porque eu vou falar para você agora, eu já sei tudo, já compreendi tudo. Não, mentira. Mas eu entendi tantas coisas que eu não tinha noção do que era. Eu gostava por demais dela. Sempre quando eu ia buscar alguma parábola, eu juro para você, eu buscava, tentava ler essa. Mas, no fundo, na verdade, eu não sabia. Tudo isso que você passou, todas essas explicações, eu não tinha noção que era tudo isso, não. Para mim, a parábola do semeador é aquela que a gente vê lá, e geralmente, quando eu estava sempre sentada aqui no meu sofá, eu botava no YouTube, eu ia lá nas parábolas de Jesus, eu adorava ver ele sentada no barco, na beira do rio, falando a parábola do semeador. Mas é um entendimento tão grande, tantas coisas que você não tem a noção do que representa. Olha, eu estou muito satisfeita, e se tiver outro estudo sobre essa parábola, eu juro para você que eu faço de novo. Porque vamos dizer assim, é um poço sem fundo de ensinamentos, as parábolas de Jesus. Tá? Eu não tinha noção que era tudo isso. Eu não tinha noção que era tudo isso. E muito mais, Ideína. Pois é. Mais. A gente, em 2, 3 aulas, a gente não consegue secar os ensinos dessa parábola. Não consegue, nem dessa, nem das outras. Porque essas parábolas são para a eternidade. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo ver outras coisas. Hoje, tem muita coisa aqui que nós não vimos, eu não vi, por causa do meu grau evolutivo ainda ser muito pouco. Entendeu? São revelações que eu não consegui captar. Agora, daqui a um tempo, se eu crescer um pouquinho mais, meus olhos já vão conseguir captar outras coisas. Hoje, por exemplo, eu vi coisas que há 10 anos atrás eu não via, porque eu não estava em condições. Devido aos estudos contínuos que eu venho fazendo, por necessidade, não porque eu seja mas por necessidade, e já foi me dito há muitos anos atrás, quando eu era uma adolescente, alguém me disse assim, não para não, tá? E se você parar, você vai se arrebentar. Eu ouvi, entendeu? Então, eu continuei estudando, porque eu preciso. Não é à toa que eu fico falando, ensinando, dando aula, porque eu devo ter usado a minha palavra e o conhecimento que eu tinha para outros objetivos no passado, em outra vida. Hoje eu estou tentando corrigir os objetivos. Mas hoje eu vejo coisas que eu não via antes. E tem muita coisa que eu ainda não vi. E as parábolas são assim. Todas elas são assim. Como os versículos de Jesus também são assim. Vê se ele lê um versículo. Caramba, eu não tinha percebido isso. Já li isso tantas vezes. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo que eu li hoje,
Esse capítulo 5, item 4, e o capítulo 5, item 5 e item 10, que eu li hoje, tem coisa aqui que eu ainda não tinha percebido. Eu percebi hoje, na leitura que eu fiz aqui. Eu já li várias vezes esse capítulo do Evangelho, nunca fiz ligação a essa parábola, nunca. Percebi aqui agora, quando eu estava fazendo a leitura com vocês. Olha só, eu não percebi quando eu estava preparando a aula, mas agora, conforme eu estava lendo, eu disse, opa, eu vi coisas que eu não tinha visto hoje, ontem, antes de ontem, quando eu preparei esse estudo. Eu não tinha percebido. Hoje, durante a aula, que conforme eu fui lendo, eu disse assim, gente, alguém escreveu isso agora? Porque eu já tinha lido ontem e não tinha visto. Agora que eu estou lendo, parece que alguém foi e colocou isso agora. Acho que abriram o texto, enfiaram 2 parágrafos aqui agora. Não, já estava lá, mas eu não tinha visto. Na leitura com vocês aqui que eu vi. E assim é. E assim é. E o Senhor nos prepara essas oportunidades, né? Alguém mais gostaria de falar outra coisa? Alguma coisa aí? Olha, Rose, para mim você é uma professora e tanto. Necessidade. Necessidade. Você ensina, não, você ensina, você tem. Bom, você é professora de profissão, né? Você tem muita facilidade para falar, para simplificar, para nos ensinar. E a Ideína tem razão. A parábola é muito, muito interessante. E eu vinha me colocando nas posições. Onde é que eu estou ainda? Onde será que eu ainda estou na beira da estrada? Aí eu vi que não estou ainda, não estou mais não. Aí será que eu estou aqui? Será que eu estou no espinheiro? E a gente vem ouvindo e tenta se posicionar onde é que nós estamos, em que degrau está a nossa caminhada. É bom para a gente se analisar e ver se eu estou no espinheiro ainda, eu preciso melhorar. Bastante. Você já está fazendo essa análise, não é mais espinheiro. Eu não sei, acho que não sou, não. Mas eu estou tentando. Nós estamos fazendo essa análise, é porque não somos mais espinheiro. Já saímos de lá, né? Análise. Então tá ótimo. Pelo menos então a gente já está numa boa terra. Já está aí. Já podemos plantar com a esperança de muito sucesso. E vamos plantar. Já está produzindo 5, porque lá ele falou 3, 60 ou 100, né? A gente abre mais. Vamos abrir outras faixas nessa terra boa. Vamos botar 2, 3, 4, mas já é terra boa. Uma coisa. Se eu estiver na 10, estou no lucro. Tá ótimo. Tá maravilha. Tá maravilha. Gente, então nós vamos dar uma paradinha agora, tá? Daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso lar. Nós temos muita coisa também para conversar aqui no nosso lar. Os 2 estudos parece que vão convergindo, sabe? É muito interessante. Nós estamos aqui no capítulo 14, esclarecimentos de Clarence, né? E os estudos parece que vão convergindo. Como diz o outro, o acaso realmente não existe, né? Nosso irmão Alberto teve que sair porque ele tomou hoje a 2ª dose do remédio, da vacina, está tendo um pouquinho de reação. Então, esperamos que ele fique feliz. E hoje foi aniversário dele, né? Do Alberto. Então, eu ia até dar os parabéns a ele, mas ele saiu. Ficam aí os nossos parabéns para o nosso irmão Alberto. Então, vamos dar uma paradinha aí, tá? 5 minutinhos e a gente retorna para o estudo do livro Nosso Lar. Para aqueles que não vão estar conosco, um beijo aí no coração.